Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de chamar, aquela resenha que todo mundo pode. Agora que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Vambora, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, manda no grupo da família, manda no WhatsApp, manda em todos os lugares, porque a gente precisa muito do seu engajamento, da sua companhia. Somos 50 e poucos mil amigos no YouTube. Já estamos batendo quase 80 mil amigos no Instagram, só em uma das contas. A outra conta já passou de 50 mil. A minha conta pessoal também, graças a Deus, batendo agora 50 mil. Muita gente legal tá com a gente. E se você ainda não tá, eu aconselho a vir com a gente nessa onda de gente legal, de amigos, de papo, de jornalismo, de conteúdo da melhor qualidade, principalmente feito com muito carinho. Mas antes disso, que horas são? Essa hora só tem duas possibilidades. Ou eu tô na Paladari ou eu tô no Tronco. Espero estar na Paladari, que é o melhor rodízio de pizzas e petiscos da Barra Olímpica e região. Sexta e sábado na Paladari 1, rodízio de pizza e petisco. Tem uma pizza de chocolate que é uma grandeza, é um espetáculo. Tem também o risoto de camarão, que é fantástico. Sexta e sábado você come à vontade lá. Só falar que viu no Geral Pod que ainda vai ganhar uma pizza de banana nevada de presente. E de segunda a sexta, na Paladari 2, que é ali em frente à estação Centro Metropolitano do BRT, você também pode curtir o rodízio de pizzas e de petisco. No sábado tem a feijoada Paladari na hora do almoço, que é magnífica, que é fantástica, que é inacreditável. É para comer sem limite. Você chega lá cedo, meio-dia, quando estiver abrindo, só vai embora quando eles estiverem arrumando a mesa para botar o rodízio de pizza no final. Come e é garantido. Eu tô sempre lá, minha nutricionista que não me escute, mas eu tô sempre lá na Paladari. Gente, março, né, é um mês de homenagem às mulheres. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas para mim, todos os dias são dias para saudar, para homenagear, para reverenciar as mulheres. Mas esse mês a gente está fazendo uma programação ainda mais voltada para elas. E hoje eu vou receber aqui uma convidada que eu acredito que seja um dos conteúdos bem impactantes. Ela é advogada, ela também trabalha como influenciadora. Se você for nas redes sociais dela, você vai ver lá fotos, vídeos dela trabalhando o lado fitness dela, né? Mas principalmente ela é uma mulher que tem uma história muito forte, muito impactante. Eu conheci também através das redes sociais, ela me confidencializou um momento da vida dela, um fato que aconteceu e que eu tenho certeza que ela vai compartilhar com a gente aqui agora. Então, muito prazer, muito honrado de te receber aqui. Tassiana Siqueira. Tudo bem, Tassiana? Se apresenta pra gente. Sou advogada. Fui militar da Marinha durante 8 anos, fiz o concurso pré-temporária. Comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar aos 15 anos. Ainda agora. Quem dera, faz tempo. Faz tempo. Sou de Austin, não sei se você conhece. Conheço a Baixada Fluminense. Isso, sou de Austin, nascida em Nova Iguaçu, vivi praticamente toda a minha vida lá, trabalhando, né? Sempre trabalhei longe, então as pessoas que moram na Baixada têm aquela questão, né, de acordar sempre bem cedo para chegar ao trabalho no horário certo. E depois, quando passei para a Marinha, tive a oportunidade de me mudar e fui morar sozinha. E aí você começou a trabalhar com 15 anos em quê? Eu era garçonete. Que legal. Era garçonete, tinha um barzinho que eu sempre frequentava. Lá em Austin? Em Austin. E ela fazia, assim, umas comidas maravilhosas. E eu sempre muito comilona, né? Aproveitar ali. Acabei ficando no lugar certo. Aí trabalhei um tempinho com ela. Na época, assim, o salário dava para comer. Para comer, comprar lanche, comprar roupa. Então, foi uma experiência bem bacana. E aí, depois disso, como é que foi a tua trajetória?
Aí depois eu saí, porque ficou difícil conciliar com o horário da escola e tal. Aí comecei o ensino médio e eu sempre gostei de empreender, né? E aí comecei a fazer chocolates e fazia vários chocolates e vendia na escola. Aí fui vendendo na escola, nisso o ensino médio eu fiz técnico em análises clínicas. E aí, próximo ali de completar os 18, eu já comecei a enviar currículos para tentar trabalhar de carteira assinada. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num hospital, na época na Tijuca, Sempre longe. sempre longe. E eu fui trabalhar lá. E chegando lá, assim, eu encontrei a tia de uma amiga minha de infância, que eu tinha conhecido pouco tempo antes de ser chamada. E aí ela me reconheceu e falou: Ah, você é amiga da Suelen, né? Eu falei: Sim. Ela: Ai, que legal, que mundo pequeno, né? E aí, assim, eu bem segura, porque seria a minha primeira experiência e tal. Então, eu tinha um certo receio das pessoas não me darem a vaga pela inexperiência e a insegurança de estar começando, mas eu consegui. E aí, depois disso, como é que entrou o militarismo na tua história? E aí, depois, passou um tempo, eu comecei a fazer faculdade e comecei a estudar para concurso. E aí, eu saí desse hospital, fui trabalhar, né, em Queimados, mais próximo, só que eu Uhum. fiquei conciliando 2 hospitais. Trabalhei em Queimados e trabalhei em outro hospital no Maracanã. E aí, eu fui fazer um plantão, fui escalada para fazer um plantão extra, bem próximo do meu aniversário, eu ia viajar. Na época eu tinha um relacionamento, essa pessoa morava em Manaus. Tudo perto, né? Manaus e Maracanã, é quase a mesma distância de Ao Austin, lado, não é? né? Ao lado, bem ali. E aí eu ia passar meu aniversário lá em Manaus e tal. Como minha mãe tinha ido viajar, nós todas, assim, a maioria é, faz aniversário em maio. Minha mãe, eu, minha tia, minha outra tia. Você tem irmãos? Não, sou filha única. E aí elas tinham ido viajar e eu fiquei, falei, não vou ter nada para fazer, eu vou fazer esse plantão extra aí para ganhar um dinheirinho e tal. Só que esse plantão extra quase custou a minha vida. Como assim? Eu tinha saído do meu plantão mesmo, né? Era de 7 às 19. E, assim, nesse dia eu estava sentindo uma angústia muito grande. Eu acho que quando a gente vai passar por uma situação ruim, a gente começa a sentir determinadas coisas e tal. E eu falei com a minha amiga, né, que estava no plantão comigo, eu falei: Olha, Nath, se eu pudesse, eu não ia dar esse plantão. Eu estou sentindo uma sensação estranha, não estou muito bem. Aí ela até falou: Vê se você consegue pedir dispensa e tal. Eu falei: Não, fica chato, já me comprometi, agora eu vou. E aí, quando terminou o nosso plantão, eu fui para a estação, que eu na época não tinha carro e tal, Aonde isso? em Em Queimados. Queimados. E aí fiquei lá aguardando o trem. Só que normalmente o trem sentido central, ele é bem mais rápido do que o sentido Japeri. Mas nesse dia foi ao contrário, assim, o trem demorou muito e eu já comecei a ficar atrasada e tal. Entrei em contato com a supervisora. E aí eu expliquei para ela, falei: Olha, eu tô um tempão na estação, não desce trem, eu tô preocupada com o horário, eu não sei chegar lá nesse hospital. Existe a possibilidade de não ir fazer esse plantão? E ela falou: Olha, não tem como, a hora que o trem chegar você vai, mas não tem como você não ir, estão te esperando. Falei: Tudo bem. Aí continuei lá esperando, quando veio o trem eu fui e desci em Marechal Hermes, que o hospital é por ali. E ali em Marechal tem muitas barraquinhas, né, É, de onde tem a batata, batata e aham. tal. Bem E aí movimentado. eu pedi informação de como eu faria para chegar nesse hospital. E nisso, quando eu fui caminhando, eu recebi a informação errada.
Te deram a Me informação deram a errada? informação Propositalmente? propositalmente. Me deram a informação Da errada direção que você teria que da ir? direção. Eu teria que atravessar a rua. E a pessoa me colocou na direção Paralela ao trem. contrária. Você ia no sentido Carlos Eu iria no sentido Carlos Chagas Chagas. e me colocaram para ir para Bento Ribeiro. Uhum. E normalmente eu sempre confirmava a informação e tal, mas nesse dia eu estava tão apressada que eu não confirmei. E era que horas mais ou menos? Eram 8 e pouquinho, quase 9 horas da noite. E aí eu andando apressada, eu estava sendo seguida. Só que eu não me dei conta de que eu estava sendo seguida. E aí quando chegou num momento assim que já estava bem deserto e tinha um viaduto, eu fui atacada por essa pessoa que estava me seguindo. Ele me deu um mata-leão, me jogou no chão. No meio da rua? No meio da rua. E me puxou pelas pernas para debaixo desse viaduto. Quando eu estava caída no chão, ele já foi para cima de mim e começou a me estrangular. E eu comecei a gritar. Não passava ninguém? Quando passavam pessoas, ele tapava a minha boca, ele me sufocava. E assim, eu gritava muito porque o primeiro ato dele foi me estrangular. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu não estava nem entendendo o porquê daquilo. E eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, você vai me matar, para com isso. E quanto mais eu pedia, mais ele me estrangulava. E aí, em um determinado momento, eu tive um desmaio. E nesse desmaio, assim, eu comecei... Quando eu voltei, quando eu comecei a retomar a consciência, eu comecei a elevar, assim, o meu pensamento e pedir a Deus para me tirar daquele lugar, porque eu não queria morrer ali. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu queria voltar para junto da minha mãe. Eu não queria ficar ali naquela noite. E eu comecei a entrar em luta corporal com ele muito forte. Ele não era um morador de rua, era uma pessoa que carregava objetos materiais, assim, acho que no Ceasa, se eu não me engano. Depois eu soube disso. E eu tentando me defender da maneira que eu podia. Eu arranhava, eu socava. E quanto mais eu atacava, mais eu era agredida. E aí chegou um determinado momento que eu já não estava enxergando muita coisa, assim, eu já estava enxergando sombreado. E ele pegou a minha mão e passou assim num concreto que tinha ao lado do lugar. E ele falou assim para mim, olha, se você não parar agora, eu vou te matar. Eu vou tacar esse concreto na sua cabeça. E aí nessa hora, assim, eu não pude fazer mais nada. E era um dia muito frio, ele rasgou meu casaco, minha roupa, puxou minha calça. E eu fui abusada naquela noite. Naquela noite eu fui abusada. Eu fiquei amarrada debaixo daquele viaduto, apavorada, pedindo a Deus que aquela pessoa saísse logo dali para eu poder me libertar daquele pesadelo e pedir ajuda. E quando eu enxerguei assim o vulto dele indo para longe, ele estava mexendo nas minhas bolsas e tal, que eu estava com muitas bolsas indo trabalhar. Eu enxerguei ele, a sombra dele saindo desse viaduto, e eu comecei a tentar me desamarrar. Só que eu não conseguia soltar as minhas mãos, eu só conseguia soltar as minhas pernas. Ele amarrou com o quê? Ele amarrou com um pano. Debaixo desse viaduto tinha uns panos lá, e ele amarrou com panos. E era muito sujo, muito fedorento e tal. E eu saí correndo para a rua do jeito que eu estava. Só que quando eu corri para a rua, vinha outra pessoa que até hoje eu não sei se ele estava entrando também naquele viaduto, se ele foi enviado por ele, eu não sei. Eu sei que quando eu vi a pessoa, eu comecei a gritar, não, pelo amor de Deus, de novo não, pelo amor de Deus, de novo não. Aí ele, tá maluca? E começou a me xingar.
E eu gritando, só que assim, as pessoas, elas não paravam para me ajudar, Mas esse cara porque fez o quê? eu não sei se ele estava passando ou se ele estava entrando ali porque o outro falou para ele. Até hoje eu não sei o que ocorreu, mas eu estava desesperada e eu gritei. E aí, nisso, os carros começavam a buzinar e tal, e eu pedindo ajuda, e ninguém parava para me ajudar. Toda rasgada? Toda rasgada, ensanguentada. Eu estava nessa hora eu estava de calcinha, que eu consegui achar minha calcinha lá, mas eu estava sem blusa, estava despida. E, e aí uma pessoa parou o carro. Nisso que essa pessoa parou o carro, outras pessoas também foram parando para ajudar, só depois que essa pessoa parou. E logo passou uma viatura da PM e a PM me levou para o hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, aí eles começaram todo o tratamento de profilaxia e tal. Eu fui muito bem tratada no hospital. Eu fui até encaminhada para o próprio Carlos Chagas, onde eu iria dar o meu plantão. A equipe, eu não lembro o nome, não lembro o rosto, mas eles me trataram assim com muito carinho mesmo. Sou muito grata a todos eles que trabalharam naquela noite ali. É um hospital que eu vi que não para. É a noite toda muito movimentada. E a minha cama ficou num cantinho, assim, minha maca. E nisso eles entraram em contato com meu primo. Meu primo e a esposa foram os primeiros a chegarem lá. E eu vi o meu primo entrando. Eu levantei assim e vi. E ele me olhou. Só que ele passou direto. E eu falei assim, por que o Rômulo não me viu? E aí, quando ele falou com o enfermeiro levou ele até mim. Aí eu falei com ele e eu ficava assim, tentando entender o que estava acontecendo. Fiquei muito, né, confusa e tal. E aí, o Rômulo saiu da sala e eu lembro que tinha um senhor que ele estava acompanhando alguém. E ele passou a noite toda ao lado da minha maca, chorando e olhando para mim, chorando e olhando para mim. E de manhã eu pude entender por que ele estava me olhando, porque eu estava desfigurada. Eu tive fratura em todos os ossos do rosto, todos. Ele quebrou todos os ossos mesmo. E eu tive que ser retirada daquela sala que eu estava, que era, se eu não me engano, a sala vermelha, para poder aguardar a minha remoção. E quando nisso chegaram os policiais, chegou a Polícia Civil, pediu o retrato falado, eu fiz. Você lembrava claramente do rosto? Lembrava. Nessa hora ainda lembrava do rosto. Falei para eles os lugares que eu tinha marcado essa pessoa. E eles falaram assim para mim, a gente vai voltar lá, porque normalmente quem comete esse tipo de crime, eles costumam voltar para o mesmo local. E tinham coisas por lá também caídas ainda e tal. E eles voltaram, e nisso que eles voltaram, eles prenderam a pessoa exatamente como eu descrevi, e todas as marcas que eu tinha feito bateram. Ele estava lá no Tava. lugar? Ele voltou? Ele voltou lá. E nisso eu estava já na remoção, eles pediram para a ambulância voltar para eu poder fazer a identificação na delegacia. Eu fiz a identificação dele lá. E assim, a Polícia Civil fez um trabalho brilhante, brilhante mesmo. E depois disso eu segui para o outro hospital onde eu ficaria internada. Eu fiquei internada 1 semana. Aí não podia comer nada quente, não podia mastigar, só podia fazer alimentação líquida. Então, eu tomava muita vitamina, depois
mingau e tal. Fiquei um bom tempo assim, sem poder mastigar por conta das fraturas. E a cabeça nesse momento? Assim, minha cabeça, eu procurei. Num primeiro momento, a gente se sente muito culpada. Eu me sentia muito culpada. Eu sentia culpa de ter passado por isso. Eu sentia vergonha de ter passado por isso. Mas a culpa por quê? Por ter acreditado na informação. Mas E durante muito tempo eu me sentia assim. E lá no hospital eu comecei a ser assistida pelo trabalho das psicólogas e tal. E elas pediram que assim que eu tivesse alta, continuar o trabalho fora, a terapia fora. E só depois que eu comecei a ter o acompanhamento que eu fui conseguindo aliviar um pouco todo aquele peso que eu sentia. E além disso, da culpa que você carrega, também tem a culpa que jogam em você. como assim? Porque o que aconteceu comigo saiu em jornais, não divulgaram o meu rosto, mas saiu em jornal, televisão. E muitos amigos, pelas informações que a imprensa deu, chegaram a mim por conhecer e tal. Eu fiz aniversário 3 dias depois. Então, as pessoas ligaram uma coisa a outra e começaram a ir lá na minha casa, procurar informação, ligar e tal. E nisso, assim, as pessoas do meu próprio convívio, meu pai, minha avó, me culpavam porque eu não deveria ter ido trabalhar à noite, eu não deveria ter dado aquele plantão, eu não tinha necessidade. Aí, porque você é muito vaidosa, você anda muito arrumada. Então, sempre, de alguma forma, as pessoas tentam culpar quem jamais deveria ser culpado. Mas falavam pra você? Falavam. Falavam para as pessoas que iam lá, amigos próximos que iam lá. E as pessoas ficavam tão, assim, perplexos que acabavam falando para mim quando iam me visitar no hospital. E quando eu tive alta, eu não tive coragem de voltar para onde eu morava. Eu sentia tanta vergonha que eu não tive coragem de voltar para lá. E eu fiquei um tempo morando com a minha tia, que morava na Tijuca, na época. Eu fiquei um tempo lá, aí a psicóloga também era lá, até eu conseguir voltar para casa. E depois de muito tempo eu voltei para casa, mas assim, a Tassiana de antes não existia mais. Eu praticamente vegetava. Eu fiquei à base de medicações fortes, porque todas as vezes que eu chegava para consulta com a psicóloga, eu não tinha dormido, eu não conseguia mais dormir à noite. Todas as noites eu passava acordada chorando. Não tinha uma noite que não era desse jeito. E Revivendo a cena ou pelo que sim, falavam? Revivendo a cena. revivendo a cena, tendo pesadelos, muitos pesadelos. E ela falou: olha, não tem jeito, eu vou ter que te encaminhar para psiquiatria para você começar a usar medicações e tal, para a gente poder controlar. E nisso eu fui para psiquiatria, fiquei usando antidepressivo, fiquei usando medicação para dormir. E basicamente era o que eu fazia, eu apagava. Minha mãe tinha que me carregar para tomar banho, para me alimentar, porque eu era aquilo ali. Até num determinado momento que eu falei, poxa, eu não estou aguentando viver assim. E parece que a gente, mesmo dormindo várias horas seguidas, a gente não tem aquele descanso, aquele sono restaurador. Aí a psicóloga começou a me incentivar a estudar de novo e tal, e eu comecei a estudar, a fazer cursinho. E na época não tinha muito essa questão do online como tem agora, né? Então, para eu voltar para o mundo, foi outro desafio. Só que, assim, Deus sempre faz tudo muito certo, porque no curso que eu me matriculei, existiam outras pessoas ali nesse curso que moravam próximas a mim e que eu conhecia já há um tempo. Então,
eu me sentia mais tranquila. Só que quando alguém me oferecia carona, eu já não aceitava. Eu não conseguia aceitar a carona. Andar sozinho também era um drama? Era. Eu já desci várias vezes do ônibus. Eu procurava sentar naqueles assentos que eram de uma pessoa. Quando eu sentava num assento de 2 pessoas e outra pessoa sentava ao meu lado, eu descia. Eu não conseguia ficar no ônibus. Isso durou quanto tempo? Durou 1 ano, 2 anos. 2 anos. E você, na época, você tinha relacionamento com... Eu tinha. O que aconteceu com esse relacionamento? Ele te deu apoio, suporte? Como é que foi isso? Ele foi sensacional na minha vida. Ele foi um anjo para mim. Ele largou o trabalho dele lá em Manaus. Era esse de Manaus. Ele veio para o Rio. Ele me levou para fazer a perícia do INSS, né, que eu tinha que ficar passando constantemente pela perícia. Ele me dava as medicações, o retroviral para HIV, no horário certinho. Se a gente saísse, ele botava o relógio para despertar, comprava água e me dava as medicações. Ele fez toda essa parte, me deu todo esse suporte. Ele buscou a todo tempo me tirar ali daquele lugar, assim. Eu fiquei com ele na casa dele 1 mês. Fiquei na casa da família dele também. Passei por muitos lugares. A família dele é de Minas. Tem um irmão que mora no Espírito Santo. Então, eu fui para esses lugares, passear, até eu voltar de novo para casa. E ele foi, assim... Foi espetacular na minha vida. É porque muitas vezes o homem abandona, né? Abandona. Tem isso, né? Tem. Que é uma coisa muito louca, né? Tem. Mas, graças a Deus, ele me deu todo o suporte. E até dele eu sentia essa vergonha e tal. Mas ele, a todo momento, ele brincava comigo. E eu tinha vergonha de sair também, porque quando eu tive alta, eu ainda estava com muitos hematomas no rosto. Eu estava com a parte branca dos olhos. Eram vermelhas, não dava para ver a parte branca. E eu falava para ele, Evandro, eu não quero sair. Todo mundo fica olhando para minha cara. Dava uma achar até que ele agrediu você. Porque tem muitos casos das mulheres que são agredidas, né? Exatamente isso. Eu falei, eu não quero sair. Ele, não, vamos sair, vamos ao cinema. Eu falei, as pessoas vão ficar me perguntando, porque ficam me perguntando. Uhum. Aí ele, qualquer coisa, sabe o que a gente vai dizer? Vai dizer que eu te bati. Ele falou isso? Caramba, que cara foda, hein? A gente vai dizer que eu te bati. Aí eu até ri, eu falei, olha, você é doido e tal. E assim, existia mesmo. Todo lugar que eu ia, sempre alguém me perguntava. E eu dizia que tinha sido roubo. Tinha sido roubada, tinha sido agredida, porque eu não tinha coragem de falar o que, de fato, tinha acontecido. E nas vezes que você falava, para as pessoas que você falava, você sentia no olhar da pessoa que a pessoa te julgava? As pessoas que me julgaram foram as mais próximas. Uhum. As outras, assim, que eram mais distantes, sempre me trataram com muito carinho. Eu, na época, trabalhava numa UPA e as pessoas mandavam vídeo para mim, recebia muita visita. Eu tive que fazer lista de visita, porque eu recebia visita o dia inteiro. E aí, o hospital pediu para eu fazer uma lista. Segura sua onda aí, né? Pô, tá muito popular. Foi assim mesmo, para poder organizar. Aí, no dia do meu aniversário, o pessoal comprou bolo, levou para mim no hospital. Que você fez aniversário logo depois? Foi, 3 dias depois. Eu estava internada ainda. E estava com o rosto bem machucado. Eu posso colocar essa foto? Pode. Posso? Pode. Depois eu vou te mandar as fotos. E assim, o pessoal foi muito carinhoso comigo. E como é que foi a questão da justiça propriamente? Assim, o que aconteceu? Eles acharam o cara? Você falou que eles acharam, né? Sim, eles acharam, prenderam ele e nisso eu... Te informavam quando acontecia algum avanço? Por exemplo, prenderam ele. Quando falaram assim, prenderam ele, falaram pra você, acabaram de prender, ou você fica excluída dessa situação? Como é que é esse trâmite? Não me falaram, só pediram para fazer o reconhecimento. Depois disso, eu não sabia mais de nada. Reconhecimento por foto?
Não, na delegacia Você mesmo. foi lá? Foi, só que ele fica num vidro Sim. e não me vê e nem me ouve. Só eu que o via. E você olhou pra... Você viu? O que você sentiu nessa hora? Medo, Mesmo estando ali, claro que você sente medo. medo. Muito medo. E os policiais também foram bem bacanas comigo, me acolheram também. E nisso eu comecei a estudar, estudar. Foi até aí que veio a questão da Marinha. E eu estudava para o concurso da Polícia Civil. Eu fiquei encantada com o trabalho. E aí eu comecei a estudar para a Polícia Civil. Só que eu ficava assim, nossa, nunca me chamam para poder, né? Nunca falam nada sobre essa questão dessa pessoa. E eu ficava naquela, procuro ou não procuro saber se ele ainda está preso? Procuro ou não procuro saber se ainda está preso? Até que um dia eu pedi para uma colega ver para mim. E aí eu descobri que ele ficou preso só 2 meses. É mentira, sério? 2 meses. Deram um relaxamento de prisão para ele. Aí ele foi solto e nesse dia eu fiquei arrasada, assim. 2 meses? 2 meses. E aí eu ficava tentando entender o que tinha acontecido, porque eu tinha feito tudo certo, eu tinha denunciado, eu passei pelo corpo de delito. E, assim, quando a gente passa pelo corpo de delito, também é outra violência que você tem ali, né? Porque no meu caso, eu não sei como as coisas estão agora, mas quando eu passei pelo corpo de delito, o legista ele não tinha um espéculo. Ele abria com os dedos. Então, você já está ali na situação, você está fragilizada, então você tende a se retrair. E, sinceramente, eu não sei como o exame foi feito, porque não tinha material para fazer ali, mas foi feito. E aí, eu passei no concurso da Marinha, aí fui fazer o curso de formação, né? Antes de fazer o curso de formação, quando eu fui entregar os documentos e tal, passar pelo exame de saúde, eu encontrei uma menina que era de Austin também, por coincidência, né? Ou não. E aí eu fiquei conversando com ela e tal, porque internamente eu já estava naquela. E agora, como é que vai ser? Eu vou ter que ir para a rua de novo? Eu vou ter que andar de madrugada de novo? Como é que vai ser isso? E acabei não pegando o telefone dela. A gente não trocou telefone. E aí chegou o dia de se apresentar. Quando eu cheguei lá na porta do quartel, ela me viu e foi falar comigo. Caramba! Ela, ainda bem que você veio. Qual o seu nome? Eu esqueci de perguntar. Ela, Michele. Eu falei, ai, Michele, tomara que a gente fique no mesmo pelotão. E ficaram? E ficamos. Graças a Deus, né? E ficamos. Eu era 27 e ela 28. Então, assim, todo o período do curso de formação, nós íamos e voltávamos juntas. Já dá uma segurança, né? Dá uma segurança. E eu estava tão, assim, nervosa daquele retorno, porque tem muitos homens e tal, e quando eu ia falar, até os meus lábios tremiam. Tô percebendo. E aí o sargento responsável pelo nosso pelotão, ele gritava, por que a senhora está tremendo? Por que os seus lábios estão tremendo? Ah, não é só quando você fala do caso, não? Não. Ah, tava achando que você tava... Não. Entendi. É sempre que eu tô nervosa, se eu falar do caso, mas assim, eu tava voltando pra vida de novo, Lógico. né? E aí eu tremia muito e os lábios também. Aí ele, tem alguém fazendo alguma coisa ruim com a senhora? Eu, não, eu sou assim mesmo e tal. Aí depois eu tive que explicar o porquê disso. E aí depois que ele entendeu, aí ele, né, eles Você explicou no quartel? Teve que explicar? Você falou tudo? falei. Nunca foi Você é muito forte, né? Você passa uma força bruta até. E você falou isso... Isso é muito... Porque toda vez que eu acho...
Toda vez que você vai contar isso, novamente você tem que Reviver. revisitar essa história, reviver isso. E aí você contou para umas pessoas que você nem conhecia do quartel para poder realmente explicar a tua condição. Isso é É. raro, né? Isso foi o quê? Foi a terapia que te deu essa força ou naquele momento era a tua força interior mesmo? Naquele momento era a minha força interior, porque até eu conseguir falar sobre isso levou bastante tempo. Hoje em dia eu consigo falar um pouco mais, mas antes eu não conseguia. Eu chorava, eu parava, eu É travava, natural. mas eu tive que abrir porque ele não entendia o meu comportamento, porque eu não estava passando por nenhum tipo de Pressão. pressão, nada. Eu não passei por isso. Mas eu demonstrava que estava passando. Então ele não entendia. Aí você chamou ele no. Aí eu chamei ele em particular e expliquei a situação para ele. Falei, olha, eu passei por uma violência, eu estou voltando agora a ter convívio com pessoas, então para mim está sendo difícil, por isso que eu tremo, por isso que os meus lábios tremem. Então é isso e tal. E aí depois ele compreendeu e tal, e ele Você percebeu a mudança, mas percebi. ele compartilhou isso com outras pessoas para que tivessem mais paciência, alguma coisa com você? Compartilhou com outras pessoas também, ali com os mais antigos e tal. Mas eu, assim, fazia tudo igual. Eu dava serviço lá no quartel e tal. Não tive nenhum tipo de privilégio, não. Mas Não, também não teve nenhum tipo de discriminação. não, não. Não tive nenhum tipo de discriminação, não. E aí, paralelamente a isso, como é que você foi tocando a tua vida? Como é que ficou? Você disse que algumas pessoas acabaram tendo esse comportamento do preconceito, do julgamento. Isso continuou durante algum tempo, assim, você, para se relacionar, não só afetivamente, mas para você se relacionar com outras pessoas, com homens, isso mudou de alguma forma para você? De que forma que isso mudou? Assim, mudou tudo. Difícil eu confiar plenamente quando eu terminei com esse relacionamento de Manaus. Ah, vocês não estão mais juntos. Não. Foi outro desafio, me relacionar, conhecer pessoas. Então, sempre que eu conhecia, eu marcava em algum lugar público, eu não Sim. deixava me buscar em Uhum. casa, eu encontrava já lá, eu mandava o número da pessoa para amigos, eu mandava a placa, do carro, assim, quando, né, a gente saiu uma vez, aí saiu de novo, aí ia me buscar, eu mandava a foto da placa do carro sempre para algum amigo ou amiga, sempre nesse Que é um cuidado sentido. que todo mundo deve ter, independentemente de ter sofrido ou não violência, né? Sim, mas até isso acontecer também levou um tempo, porque minha mãe, ela acabou sentindo muito. Minha mãe, ela é mãezona, mãezona. Minha mãe é meu bem mais precioso. Ela ficou ali comigo o tempo todo no hospital. As pessoas tinham que brigar com ela para ela poder ir comer, porque ela não me deixava sozinha. Até o primeiro banho foi ela que me deu. E ela ficou com medo se eu falasse, mãe, eu vou em algum lugar, vou com... Na época que eu morava em Austin, eu tenho um amigo, o nome dele é Júnior. São dois Júnior. Aí eu vou com o Júnior a um barzinho. Ela não deixava eu ir. Ela não deixava eu ir, ela sentia medo É natural, de né? acontecer alguma coisa, a gente acabava discutindo e eu tive que levar ela para terapia também, para psicóloga conversar com ela e tal. E uma coisa que eu lembrei, eu só consegui voltar a dormir mesmo, foi num dia que eu estava voltando do curso e eu parei na minha esquina, meus pais estavam na esquina, num trailerzinho que tem ainda lá na minha esquina, é um casal. Eu conhecia ele, que ele tem uma oficina. O apelido dele é Sapo. Aí eu parei lá e a esposa dele me viu assim abatida e tal. Ela falou assim para mim: "Eu posso fazer uma oração por você?" Falei: "Pode." E aí ela começou a orar, orar, orar. E durante a oração eu nunca tinha visto, e nem ela a mim.
E durante a oração ela foi falando que eu passava a noite acordada, que eu chorava em silêncio para não atrapalhar meus pais, que eu não queria que eles se preocupassem comigo e tal. E ela foi falando, foi falando, foi falando. E terminou a oração, nós fomos para casa. Aquela noite foi a noite que eu tive o sono, até brinquei com ela, eu tive o sono de princesa. Aquela noite eu virei a bela adormecida. Foi a noite, depois de muito tempo, muitos anos, que enfim eu consegui sentir que eu tinha descansado. Eu não tive pesadelo Foi a nenhum. paz mesmo, né? Foi a paz. Foi a paz. E aí eu não quis mais tomar a medicação controlada. Falei com o médico que eu não queria mais tomar porque me atrapalhava muito e tal. Até mesmo na questão do quartel me atrapalhavam. Me atrapalhava, e quando eu terminei o curso de formação, eu fui servir no Marcílio Dias. E lá no Marcílio também foi outro presente de Deus, porque assim, eu nunca tinha trabalhado com banco de sangue e eu fui designada para o banco de sangue. Então, eu tive a oportunidade de aprender outra profissão. O começo lá foi bem difícil, exatamente pela questão de estar voltando para a vida, porque eu tremia o tempo todo. Uhum. Eu não conseguia colher sangue. Quando eu ia pegar a pipeta lá para poder fazer os exames, as pessoas me olhavam tremendo, e aí... Eu que tenho medo, tu não ia pegar na minha... Mas não ia de jeito Nunca, nenhum. né? E assim, aí algumas pessoas começaram a falar que eu não sabia trabalhar, que eu era insegura. Então, eu fui muito perseguida no começo. No começo foi bem, bem complicado. Mas depois eu consegui conquistar meu espaço, graças a Deus. Trilhei lá meus 8 anos no setor. Até hoje tenho contato com eles. A saída de lá, para mim, foi como se eu estivesse vivendo um luto. Foi muito... Foi sair de casa, né? Nossa, foi exatamente isso. Porque eu fui tão acolhida por todos, assim. Eu trabalhava com sub. Então, o sub, ele me conhecia tanto que, às vezes, na foto, ele falava... Tá, isso que houve? Você não estava legal, não. O que aconteceu? Assim, eu ganhei vários pais, eu ganhei outra mãe, irmãos, amigos. Então... Virou uma família mesmo. Virou. Isso é bom, porque você precisava de acolhida, né? Sim, sim. Assim, é a minha dose de saudade diária. Eu sempre tenho contato. Hoje em dia, eu advogo para muitos deles. Mas aí, como é que entrou? Aí, vamos lá. Aí, o direito entra depois... Eu achava, tá vendo? Eu tava achando que você já fazia a faculdade e que, porra, foi antes. Então, não, o direito entrou depois disso tudo. Esse drama todo, você resolveu fazer direito. Isso. Aí, quando eu comecei lá na Marinha, que eu quis fazer outra faculdade. Uhum. A princípio, eu não queria fazer direito. Por quê? Porque o judiciário tinha falhado comigo. Sim. E aí, eu comecei a fazer odonto. Só que, como o odonto tem muita parte clínica, o meu tempo não dava para conciliar. Aí, eu tive que parar e eu falei, vou encarar o direito. De repente, mesmo não tendo funcionado comigo, eu posso ajudar alguém, eu posso fazer a diferença na vida de alguém, porque muitas pessoas, muitas mulheres, elas não denunciam exatamente por comportamentos que eu falei, por culpa, por vergonha. Uhum. Os julgamentos. E assim, recentemente, eu vi isso acontecer com uma pessoa próxima. Também abusada? Também. Então, no caso dela, ela nem estava em plena consciência e tal. E eu falei para ela, falei, olha, não existe um caminho mais fácil nessa situação. Existem 2 caminhos difíceis. Se você denunciar, vai ser difícil. Mas se você não denunciar, também é difícil. Você precisa escolher qual difícil você quer carregar. Porque falhou comigo,
mas eu tenho a certeza que eu fiz a minha parte. Então, eu penso que a gente tem que fazer a nossa parte, independente do resultado. E eu falei para ela, eu vou com você, eu tô com você, você não tá sozinha. Mas não vão acreditar na minha palavra, mais isso, mais aquilo. Não tô falando para você que vai ser fácil, mas eu tô falando para você que você não tá sozinha. E se você quiser denunciar, eu tô com você. Se você não quiser, eu vou te apoiar, vou te apoiar. Mas é o que eu tô te falando. A sua consciência, será que vai ficar? E aí passou um tempo, ela fez a denúncia. Mas no caso dela, então, não era nada de rua, então. Não. O que que... Esse é um tema que a gente fica muito... É muito difícil, né? Porque, assim, o que que é mais comum? É o conhecido, não é isso? Normalmente é o conhecido, é a pessoa próxima, até mesmo assim nas questões de estupro de vulnerável, né, que a gente vê muito, infelizmente, acontecer com as crianças, normalmente são pessoas próximas, que conhecem ali o cotidiano e tal. E você hoje atua muito nesse segmento? Não, eu não atuo na parte criminal, Não. não. Eu tentei até durante a faculdade fazer parte de um projeto que era de violência contra a mulher e tal, mas acabou que não estava sendo o que eu imaginei, porque o meu objetivo era influenciar, era ajudar aquelas pessoas, mas não era o que estava acontecendo, então eu saí. Hoje em dia eu atuo na parte civil, atuo na área de família, um pouco na parte imobiliária também, com sociedade, mas nada voltado para o criminal. Mas isso é uma aspiração tua? Você tem vontade de buscar auxiliar, buscar fazer justiça, que já não foi feito no seu caso? Eu tô impactado com esse lance dos 2 meses. É difícil, né? Mas é uma coisa que você tem vontade de repente, criar Sim. um projeto? Porque, assim, a forma que você fala é muito raro, né? A gente não vê a pessoa se expondo aqui. Eu vou até fazer uma confidência ou uma inconfidência aqui, que a gente começou a conversar, eu te chamei para participar do programa e eu não fazia ideia dessa história. Eu chamei justamente porque você manda muito bem essa parte de os vídeos que engajam bastante. E aí eu falei, pô, dicas de advogado sempre são legais. E aí você falou comigo, você falou muito objetivamente. Eu falei, caramba, é chocante a forma que você fala, porque você fala de forma muito, muito corajosa. E é muito raro as pessoas serem corajosas, frágeis, vítimas, mas que também podem ser, nesse momento, aquele anjo lá, as pessoas que você encontrou ao longo da tua vida, anjos, né? Sim, Você tem muitos. essa percepção que você pode ser anjo na vida de muita gente que hoje está passando, porque eu não sei o que é mais chocante, se é você, o teu caso, de alguém que te pegou abruptamente, ou se é mais chocante aquela pessoa que você confia e a pessoa faz esse tipo de... Tudo é muito chocante, né? É tudo muito repugnante. E isso é uma coisa que você tem no teu coração de ser anjo para essas pessoas? Muito. É o meu desejo de vida. É o meu desejo de vida mesmo. Porque, assim, é muito difícil ser mulher. Ser mulher é um desafio diário. Às vezes a gente só quer entrar no mercado e poder escolher 1 quilo de arroz em paz, só que a gente não tem isso. A gente não tem isso. Muitas pessoas acabam sendo desagradáveis. Eu vejo muitas situações, eu acompanho mesmo situações. Já vi uma pessoa que estava fazendo mergulho de cilindro e o instrutor estava se masturbando e foi flagrado. Como assim? Ela tava com o cara e o cara... Que loucura, hein? Te contaram isso ou não? Não, eu acompanho muitos casos, porque eu vejo assim um número exorbitante de situações. Eu vi uma pessoa que estava pedalando e o cara passou e ficou ali assediando ela. A outra estava andando, vem o cara de bicicleta, passa a mão na bunda.
É o tempo todo, assim, essa objetificação da mulher, do corpo da mulher. As pessoas acham que é livre. Ah, mas olha ali, Tá liberado. a roupa que ela vem Isso, não isso é foda. interessa. Isso é o mais escroto. Interessa. A roupa dela não te dá a liberdade de passar a mão nela. É roupa, não é cancela, não tá te dando acesso. A roupa não dá acesso nenhum. E isso acontece até dentro da sala de aula da graduação. Por quê? Quando eu fui estudar processo penal, assim, os próprios colegas falaram, mas ela se colocou numa situação de vulnerabilidade. Sobre você? Não, Em teses ali? um exemplo. O professor trouxe um assunto. Ah, porque a menina foi a um bar, bebeu, ficou embriagada. Entendi. E aí tinham outras pessoas ali do lado. Eu cheguei lá, vi que ela estava vulnerável e fiquei ali com ela e tal. Era aluna dele. E pouco tempo depois, até teve um caso da menina que bebeu, que estava com amigos, colocaram ela no Uber. Quando o Uber chegou à casa dela, não conseguiu falar e ela ficou na calçada. E passou um cara, botou ela nas costas, levou e fez o que fez. Então, o homem, ele pode beber, ele pode se embriagar. Ele não está se colocando numa situação de perigo, de vulnerabilidade, porque o máximo, né, que ele vai ser é roubado, que nem deveria, mas, né, infelizmente, a realidade da gente não é essa. Ele vai ser roubado, mas a mulher ela vai ser abusada. A mulher ela vai ser abusada. E é o que acontece. E aí as pessoas falam, ah, mas ela se colocou numa situação de vulnerabilidade. Então, se ela bebeu um pouco mais, ela se colocou. Se ela usou um short curto, ela também se colocou. E a freira? E as idosas? E as crianças? E as idosas? E as crianças? O que ela... Assim, até mesmo nessa questão de criança. Ontem eu vi um vídeo de uma criança de 10 anos que foi abusada pelo professor. E aí, o professor está ali com ela está abraçando o professor chama ela para ir para o banheiro e ela vai. E os comentários, eu sou a maluca dos comentários. Eu leio praticamente todos os comentários. E eu vejo o quanto a nossa humanidade ela se perdeu. O tribunal da internet, assim, tá absurdo. E aí eu comecei a ler os comentários, muitos eram até de outras mulheres. Eu ia falar isso. O julgamento muitas vezes é de outras mulheres. É assustador. E aí teve uma que botou assim, mas ela foi. Ela é uma criança. A partir do momento que ela conhece aquela pessoa, ela vai. Você está acompanhando esse caso agora dessa menina lá de Minas, não é isso? De Minas. Que, porra, com 12, para quem não acompanhou, com 12 anos, isso já, ou seja, ela tem 12 anos agora, não é isso? Agora. Ela já vem tendo um relacionamento com um desgraçado de 35 anos, que inclusive é envolvido com crime, e a mãe sabia e adorava, porque o cara dava os brinquedinhos, os negocinhos pra ela. E aí o juiz, que pelo visto também tem uns negócios meio telhado de vidro, o juiz acaba que absolveu, falou que eles formam um núcleo familiar. E aí, graças à pressão popular, e aí ontem, inclusive, ontem não, no dia que eu tô gravando, a gente não tem papo furado não, eu tô gravando aqui hoje dia 26, não é isso? Isso. Estamos gravando dia 26 de fevereiro. No dia 25, a mãe foi presa e o desgraçado foi preso também. A mãe é uma desgraçada também. Também. E aí, graças à pressão popular e graças à interferência do deputado federal, Nicolas Ferreira, que foi lá, que tomou a frente, que pressionou. Sim. Então, assim, mas na grande mídia não saiu por questões óbvias isso. Como também, muitas vezes, a grande mídia, como muitas vezes há casos em que a opinião pública, algum lado da população, acaba protegendo esses abusadores, acaba normalizando muitas relações. A gente tem gente muito famosa que ganhou no aniversário de 40 anos a virgindade de uma menina de 13. E hoje essa menina de 13, claramente, essa menina que tinha 13 anos na época, claramente é uma perturbada e eles continuam juntos.
Mas como são muito famosos, aí é tudo permitido, né? Literalmente é proibido proibir, se é que você me entende. Então, assim, era liberadão. E a família da menina era de advogado. Influente. Então, vamos lá. Como que você vê, você acha que pode ser mexido isso? Você acha que é uma questão, só uma questão de uma reforma judiciária ou ultrapassa? Porque é o que você está falando, mulheres julgam, pessoas que... Eu acho que vai muito além, né? Uhum. De uma reforma... É uma reforma moral humana, né? Humana, porque assim, a lei é muito clara, né? A lei trata esse tipo de situação como estupro de vulnerável, independente do consentimento da vítima ou não. Exatamente. Está muito clara. E nessa situação da menina dos 12 anos, a única desembargadora que votou contra Uma mulher. foi uma mulher. Isso é uma loucura. Isso é um Foi uma escárnio. mulher. Então, ali, a lei é clara. E, na realidade, ela é aplicada de forma diversa? Por quê? Ah, porque eu entendi assim, aí eu peguei esse caso e apliquei assim? Não. Não, a aplicabilidade tem que ser à risca. Eu vou abrir margem para o quê? Né? Não Porque tem. E aí? Você tá falando aí, eu sou muito, embora eu seja, eu acho que eu sou justo em relação à criminalidade, eu não gosto de justiciar, eu não gosto de justiça com as próprias mãos, eu sou contra. Uhum. É uma opinião minha. Eu acho covardia quando pega alguém na rua e o pessoal se junta lá e aí tá passando, o cara de moto tá passando, e aí estão batendo num garoto lá, num marginal que seja, e o cara desce da moto, ou tá passando, descendo do ônibus e começa a bater e pisar na cabeça dos outros. Eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que isso é barbárie, ok? Muito embora, quando a gente pega um verme, como esse verme que você esbarrou, e ele fica 2 meses preso apenas, aí eu tenho que compactuar com a lei da penitenciária, a lei da cadeia, porque ela se torna mais humana e mais justa do que a lei oficial. Porque se um verme desse cai na cadeia e falam o que ele fez, ele não ia ficar só preso só 2 anos, só 2 meses. É. E como falar, como desestimular outros psicopatas, outros vermes a cometer crimes como esse, se um verme desse ficou 2 meses preso? E não é só 2 meses, tem gente que pode ficar 10 anos preso, mas continua, não paga. O dano que causa, você tem uma força, uma fé que é abrupta. É o que eu falei pra você mais uma vez. Já tinha falado pra você antes e tô falando publicamente aqui agora. Você é muito forte, mas muitas outras Tassianas, os pais, os filhos perderam porque elas foram violentadas e depois a sociedade as violenta novamente. Sim. E elas não aguentam a pressão. Sim. Ou se fecham pra sempre, ou ficam com problemas irreversíveis, ou acabam com a vida. Sim. A gente está vendo as mulheres passarem por isso todos os dias. A gente vive num país, eu não sei como é que é nos outros estados, aqui no Rio tem vagão só para mulher. O que é uma loucura. Não é uma loucura o vagão, mas é uma loucura a gente precisar ter um vagão para a mulherada não levar, não ser abusada no vagão do trem. A mulher tem que trabalhar. Aí vem um psicopata, e todo mundo já viu isso, o cara que passa e que... Cara, isso é uma doença. A lei não vai mudar isso. Você acha que muda? Só a lei? Sozinha? Não. Tem que ser a consciência de cada um também, né? Cada um fazer a sua parte. Assim, no meu caso, não foi encontrado o DNA dele, né? Então, quando ele ingressou no sistema penitenciário, ele cedeu o material genético e, confrontado lá com o corpo de delito, não foi encontrado. Mas, assim, não foi encontrado o DNA dele. Ele pode ter usado camisinha, não foi o caso. Mas ele não fez a Você tem certeza que ele não usou? Não, ele ejaculou fora. Eu vi. E aí? E o que você passou, você reconheceu, você comprovou que era aquela pessoa, a sua palavra. Meu Deus. Mas e aí? Não foi encontrado o DNA. Aí, anos depois até, eu já estava na Marinha,
eu fui intimada para comparecer à delegacia e, se eu não me engano, um inspetor, ele falou que o caso ia ser arquivado porque não tinha sido encontrado o material genético dele e tal. E assim, eu senti no falar dele aquela, sabe, aquele... Sensação de impotência. Impotência, exatamente. Impotência. Então, a consciência, ela tem que ser de cada um. E essa questão aí a gente vem no machismo, né? É estrutural, é desde lá de trás, é antigo, porque antigamente o crime, né, era considerado como crime contra a honra, o estupro. Na época da escravidão, o que faziam com as escravas? Crime contra a honra, não, perdão. Crime contra os costumes. Então, isso é desde lá de trás. Para mudar isso agora, precisa sim ter a colaboração de todos, e não é o que acontece na prática. Outro dia, eu estava com uma pessoa assistindo ao jogo, e aí era até no Engenhão, e teve uma parte que teve assim, uma chamada não é não. Aí a pessoa que eu estava me perguntou, mas para que fazer algo assim, não é não? Por que não é não? Falei, mas o não é explicativo. O não, ele não precisa de justificativa. Ele mesmo já traz. É não. E acabou. Só que, hoje em dia, se você está num local, posso te conhecer, não sei o quê? Hoje não estou afim. Mas por quê? Você tem que justificar por que você não quer estar com aquela pessoa. Aí a outra pessoa que falou que não queria namorar o cidadão levou 15 facadas. É muita loucura, né? Vou pegar num ponto do não é não, discordando um pouquinho. Vamos lá. Uhum. Eu sou do tempo, que deve ser seu pai. Eu sou do tempo em que quando você abordava, agora eu não sei nem como é que funciona isso. Agora, mas eu não sei como é que funciona isso. Mas eu sou do tempo que quando você abordava alguém numa boate, enfim, ou até mesmo que você conhecesse, a primeira resposta da mulher era o não. Antigamente a gente chamava que era o fazer doce, faz doce. Uhum. E aí o que acontecia? Quanto mais não ela dava, mais a gente ficava querendo que ela desse o sim. Uhum. Mas era um jogo de conquista, entendeu? E aí hoje o não é não, como é que funciona isso? Você tá na boate, aí você fala assim, pô, eu queria te conhecer e tal, então começa a bater um papo, e aí o não é o quê? É verbalizado não. Não tem mais o doce, a mulher não faz mais charme. Ela tem que falar assim, olha só, eu chego, converso com você, eu vou beber aqui, te pagar um drink, eu quero sair contigo. Aí você fala assim, sim! Como é que... Me explica na prática isso. Porque pra mim o não era um não falando sim. Mas como é que mudou? Tá entendendo? Entendi. Eu não tô falando de abusadores, tô falando de pessoa normal. O jogo da conquista. Isso, de alguma forma, hoje, isso não existe mais... Você que é mais jovem, está mais ambientada nesse negócio da conquista aí. Então, a abordagem antes era mais respeitosa. Não era, não. Não era? Não era, não. Puxava cabelo, não era, não. Sério? Sério. Eita. A menina passava, puxava o cabelo, não era, não. Então, eu vou falar assim uma situação que aconteceu comigo. Fala. Eu entendo essa questão do fazer doce e até concordo porque realmente tem. Só que chega uma hora que a pessoa que tá disposta a falar ou não, ela não vai falar o sim. Ela não vai falar o sim. Então, meio que a pessoa vai entender, bom, Isso não concordo. vai rolar. Aqui não vai rolar. Então, aconteceu isso comigo. Eu cheguei num pub e fui encontrar 2 amigas nesse pub. E aí, eu queria sentar e conversar com elas. Eu queria beber um drink, eu queria conversar. Eu estava ali para isso. Só que aí uma pessoa chegou e ficou me abordando. E aí eu falei, não, eu tô com as minhas amigas, eu quero conversar e tal. Aí ele passou, aí ele foi de novo, voltou. Não, hoje não, eu estou com as minhas amigas. Novamente. Aí eu fui ao bar pegar uma bebida, ele veio. E eu falei, não, hoje não, não sei o quê. Aí eu saí, fui pra pista, assim, ele veio, aí ele falou assim pra mim, eu sou professor de educação física, então, só pra te falar, você é toda flácida. E... Seu braço está flácido, sua perna está flácida.
No meio da noitada, o maluco meteu essa? Foi. Tem cada fera, né? Foi. Esse daí... Não, mas aí, pô... Mas aí tu jogou a gente num balaio, pô, num maluco desse também. Foi o que ele fez. Que loucura! Foi o que ele fez. É daqueles que dá um soco na cara da mulher, né? Que xinga. Isso. É como É não se a saber gente... levar o não. Mas na maioria das vezes o que Por acontece é isso, não saber levar o não. Então é por isso que a gente, que, porra, é de outro tempo, que tinha o jogo da sedução, da conquista, não pode voltar a fazer isso. Porque, porra, o cara meteu... Cara, é cada... Ele falou Aí tem em muito alto homem e em bom escroto, tom. né? Só faltou te xingar alto. Cara, que loucura isso. E a falsa comunicação de crime? Vamos lá. Eu passei por uma situação, até te falar, eu falei que ia te falar, mas eu vou falar até no ar. Eu passei por uma situação outro dia, eu entrevistei o governador Antônio Garotinho, e aí muita gente roubou os cortes. Beleza, um dos cortes de uma das pessoas que roubou, eu fui até a página e pedi para retirar. Como eu faço com 200 pessoas, no corte do Garotinho com 200 pessoas, ok? Beleza, estou sábado de manhã em casa, e aí mando uma mensagem pro WhatsApp Business. Aqui é o Rodrigo Mandarini? Aí eu falei assim, bom dia, sou eu, 8 horas da manhã. Eu falei, bom dia, sim, sou eu. Prova que é você. Eu falei, você tá ligando pro meu número? Sou eu. Não, manda um áudio, que eu quero saber se é a sua voz. Eu falei, você quer ouvir minha voz? Vai lá no Geral Pod que você vai ouvir minha voz. E aí, eu vi só que era uma foto de mulher, mas eu não tive nem a curiosidade de... Eu sou meio cego. Eu não tive nem a curiosidade de clicar nela. Porque, porra, maluco é o que eu mais tenho. Não falei mais nada. Depois eu vou te mostrar o papo. Pra finalizar a história, a mulher é uma maluca, uma louca, e ela veio falando que eu... você tá com um recalque porque meu corte deu 200 mil visualizações. Eu falei assim, eu tô com um corte de 8 milhões aqui, mas eu não sei quem tá falando. Sabe sim. Eu falei, não, eu não sei. Ficou assim, tipo uns 10 minutos, a mulher falando que eu sabia quem era ela, e eu falando que não fazia ideia de quem era ela. Até que ela falou, eu falei assim, olha só, vai pro CAPS, que você deve ser maluca. E era, porra, é maluca. Vai pro CAPS que eu não tô podendo perder meu tempo. Beleza. Vou mostrar o papo todo pra senhora advogada, pra doutora Tassiana. Pra finalizar a história, 1 hora depois, essa louca postou no Instagram dela que eu agredi ela, que eu sou um agressor de mulheres, foto minha, foto com meu arroba, com tudo. Foi na delegacia, segundo ela, fez um BO por agressão. Por agressão. E eu caguei, óbvio. Por coincidência, 1 semana depois, eu trouxe aqui a doutora Monique Arruda, que é delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher da Baixada Fluminense, que é onde ela foi. Que depois descobriram que eu acho que ela nem foi lá. Mas, enfim, a falsa ameaça do homem. Tem muitos casos que a gente vem acompanhando disso. Qualquer coisa... vou falar que me assediou, então sim, denuncia. Outro dia eu tive uma pessoa aqui que fazia conteúdo aqui, gravava aqui, eu fui cobrar que ela tava devendo um ano, ela falou que ia na delegacia da mulher. Eu falei, vai, porra. Vai lá na delegacia da mulher, mas depois você vai tomar um processinho que você tá caloteira. Eu passei esses 2 casos só em casa, sentado, sem fazer nada. Mas muitos homens também sofrem isso. Como diferenciar e como diminuir isso para os homens que sofrem esse tipo de... Ou quando o homem fala que não... Tem um rapaz aí do BBB agora que o cara é bonitão, o Jonas, o cara não quer a mulher fica azucrinando a cabeça dele. Isso também acontece, né? Com certeza. Um exemplo é o próprio Neymar. Neymar, que foi acusado de a Nájila, né? Infelizmente, no caso de nós mulheres, também é na consciência, porque você vai fazer o quê? Você está se aproveitando de um fato que é sério para levar vantagem. Diminuindo a causa, tá indo contra. Diminuindo a causa, exatamente. A troco de quê? Capricho pessoal, dinheiro, né, na situação do Neymar, claramente. Porque aí o cara vai pagar para não ter dor de cabeça. Claramente. Acusar o cara de estupro. Por quê? A troco de quê? Famoso jogador de futebol. Quem não quer, né? Então, vai da consciência de cada um. Eu estou usando uma causa séria para levar vantagem, para driblar alguém. É foda, né?
E aí as pessoas que são realmente vítimas acaba que elas Acaba pagando o preço. pagam o preço, né? Acabam pagando. Existe muita dificuldade para a mulher comprovar que ela sofreu a violência. As delegacias, elas acolhem muito. Eu recebi aqui também, outro dia, eu recebi a Adriana, que ela era casada com um cara, 2 filhos, estava casada, sei lá, 20 anos com o cara. O cara é professor de jiu-jitsu, ela terminou depois de tanto apanhar e o cara traía ela. Ela terminou com o cara e o cara uma vez, logo depois que eles terminaram, o cara foi numa festa que ela estava lá também, o cara sequestrou ela, foi espancando ela até Petrópolis, se eu não me engano, tentou estuprar ela, enfim, o cara ensandecido. Hoje ele anda com tornozeleira. Uhum. Mas ela falou que quando ela chegou na delegacia da mulher, ela não teve acolhimento. Ela só foi ter acolhimento numa delegacia convencional. Sim. Como é isso hoje? A mulher, ela realmente recebe acolhimento? Falta, de repente, uma instituição onde a mulher consiga, antes de ela... Claro que tem que ir na delegacia, mas antes da delegacia passar nesse lugar ou ligar para que vá alguém com ela, isso hoje é fácil. A mulher que sofre violência, ela consegue esse apoio, esse acolhimento, que você, pelo que você está falando, a polícia foi muito legal com você. Sim. Mas isso é uma prática? Hoje as mulheres estão protegidas desse tipo o pós? Então, eu não fui a uma delegacia feminina, Deana, não fui. Eu fui a uma delegacia... Convencional. Convencional. O que eu ouço é muito até desse relato de que não há o acolhimento das próprias mulheres. Mas, assim, nessa parte, eu creio que seja também quem realmente está passando por essa situação de vulnerabilidade e de perigo acaba pagando preço por outras que vão lá, denunciam, e já saem da delegacia de mão dada com o agressor. Ou então, também são casos que eu acompanho, que eu vou lá ler os comentários, aí eu vejo, poxa, eu fui intervir aí numa agressão, o cara estava espancando a mulher, eu dei um soco e a mulher me agrediu. Tem muito isso. Na internet tá toda hora isso. Então, e aí? É muita loucura. Quem realmente está passando por esse tipo de situação acaba também pagando preço. Porque a gente tem que... E a gente não está culpando a vítima dela ter defendido o cara, não. É porque há uma dependência emocional, uma dependência financeira, há o medo da vergonha, né? O medo de passar a vergonha do julgamento que a gente está vendo que você passou, mas você passou com muita firmeza. Mas tem gente que não tem essa coragem, não tem essa força e não tem essa condição de passar pelo julgamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala que a mulher sem vergonha, a mulher de malandra, muitas vezes você tem que entender ali a fundo o contexto, né? Por que ela não faz isso. Sim. Uma outra coisa que eu entrevistei aqui o doutor Janderson Kozlovski, e ele falou que eles falam também para denunciar, a mulher denunciar. Cara, mas há casos que se a mulher denunciar, ela tá morta. A gente vê aí uns caras, ex-policial, miliciano, marginal, enfim. O cara é muito difícil o papel da mulher de denunciar. Tem que ter uma força que só a mulher tem, né? Que a mulher é um negócio tão forte que a mulher tem filho. Eu sempre falo do filho. A mulher tem a mulher chamam até... O negócio é tão bizarro, o julgamento da mulher. Eu fico pensando, eu sou meio... Às vezes eu penso um negócio meio de maluco. Chamam o parto que a mulher tem, o natural, o parto normal. Gente, não é normal uma cabeça e um ombro passar. Não é normal. Pra gente, isso não... Pro homem, seria só... Cesariana seria normal. Pra mim, cesariana que é o normal. O parto natural não é normal. A gente normaliza a força da mulher. Mas só vocês seriam capazes... A gente não é capaz disso, a gente não tem. E a mulher, para ter força, para denunciar um desgraçado, muitas vezes um desgraçado íntimo, Sim, ou conhecido, é muito difícil, cara. Ela tá lidando com vários fantasmas. Vários. Fora e principalmente dentro, internos. Com muitos. Realmente é exatamente da forma que você falou. Qual a importância da terapia para você? Nossa, a terapia depois de Deus, é o meu suporte, é a minha base. Se não fosse a terapia, eu tenho certeza que eu não faria muitas coisas que eu faço hoje. Minha psicóloga é espetacular, assim. Quando eu saí do hospital, não fui diretamente para ela. Eu fiz acompanhamento com uma outra psicóloga.
Aí, depois, em 2021, eu voltei a ter episódios de síndrome do pânico, ansiedade. Aí, procurei novamente a terapia e me indicaram ela. E eu sou completamente apaixonada por ela. Camila Bueno, minha psicóloga. Também fui assistida um tempo pela Luciana. Também uma pessoa É muito importante. espetacular. Tem muita gente que também problematiza e também julga. Ah, coisa de maluco! Exato, eu passei também por isso. Você passou também? Também. Você passou também por tudo, né? Tá foda. Tá. Também. Passei por Teve isso. esse julgamento também dos mais próximos. Também. Isso é muita loucura, gente. E assim, a psicologia, ela ganhou um papel de muito destaque, de muita importância na pandemia. Foi, exatamente. Que aí as pessoas se O deram bicho pegou. conta do quão importante é isso aqui. Porque sem isso aqui, nada funciona. Nada, não adianta, esquece. Nada funciona. Então, sempre foi uma profissão importante, mas era uma profissão descredibilizada. Por quê? Por causa de preconceito, né? Então, com a pandemia veio essa explosão. Isso é importante. E eu falo que todas as pessoas deveriam fazer terapia. Todas. Porque salva a vida, né? Sim, com certeza. Você começa a descobrir coisas assim que são lá do seu passado, que você nem imaginava que pudesse interferir na sua vida hoje, mas que interfere. Então, eu falo até para Camila, olha só, não vem com essa de querer me dar alta, não. Não vou, não. Não quero. Não quero. Você vai ter que me aturar. Sua vida estava muito parada sem mim. Qual foi o momento que você... Em algum momento você chegou a pensar em fazer alguma coisa contra você, não? Nunca. Isso é importante. Nunca pensei. Quando eu saí dessa situação, eu voltei muito a minha cabeça, a minha energia pro espiritual. Eu falei com Deus, eu agradeço muito até hoje, e eu falei, eu vou dar importância às menores coisas, porque a gente passa tanto tempo reclamando, né? Eu reclamava muito com a minha mãe, eu falava, nossa, não aguento mais, eu estudo, não consigo um trabalho bom, não tenho um salário decente e tal. E quando eu me vi ali naquela situação, que eu estava prestes a perder tudo que eu reclamava, o que eu mais queria era voltar. Então, hoje em dia, às vezes eu estou atravessando a rua lá da minha casa, eu olho assim, aí eu... Obrigada, Deus. Obrigada. Porque eu pude sair de casa, eu realizei meu sonho de morar sozinha. Eu sento no meu sofá, tomo meu cafezinho, adoro café. Eu agradeço... Pô, ele recusou o meu? Parabéns, ó. Mas eu tenho justificativa, que eu cheguei meio nervosa. Então, eu agradeço pelas pequenas coisas, assim, que eu tenho, que acontecem na vida. Eu sou muito grata mesmo. E eu penso que tudo na vida da gente tem um porquê. Pode ser que eu nunca entenda o porquê que eu passei por isso. Mas tem. A Tassiana hoje, você pode dizer que a Tassiana hoje é melhor ainda do que a Tassiana de antes? Sim, posso dizer. É uma evolução constante. É uma evolução constante. E eu luto diariamente para ser melhor a cada dia. Assim, eu não me tornei uma pessoa amarga. Isso é importante. Não descontei a minha dor nos homens com os quais eu me relacionei ou me relaciono. Pelo contrário, né? Tenho muitos amigos homens, graças a Deus. Tenho uns assim que são irmãos mesmo. Então, eu sou muito grata a Deus por ter tido uma segunda chance, por ter colocado pessoas tão iluminadas na minha vida, por ter tido uma profissão que me trouxe muitas realizações pessoais e profissionais, e até por me trazer hoje aqui, né? Tassiana, assim, deixa eu te explicar. A gente já estourou o tempo, você não tem ideia. Não, é porque a gente veio... Eu sou muito transparente. A gente veio aqui com uma ideia que foi o que eu te busquei na internet, que foi justamente a Tassiana advogada.
Só que nesse caminho, nessa trajetória que foi muito rápida, eu descobri a Tassiana pessoa, a Tassiana mulher, que é uma pessoa que tem uma história para contar, que eu acho que é de um impacto, que é de uma importância. Eu fico muito, muito, muito honrado, muito grato por você ter tido essa confiança de abrir, de dividir comigo e com os nossos amigos essa tua história. E aí, eu queria te propor, te fazer um convite aqui no ar, que eu comecei o programa falando que a gente ia falar muito de direito, mas nós não falamos absolutamente nada de direito. Então, eu queria, de verdade, a gente está fazendo esse mês especiais só voltados para mulheres, né, com mulheres, e eu acho que a tua história, sem dúvida alguma, de todas essas histórias que eu venho falando, é a história mais impactante, principalmente pela lucidez, pela forma, pela coragem que você tem de falar. Eu queria te convidar se a gente consegue gravar ainda esse mês um episódio com a doutora Tassiana Siqueira. Porque eu tenho certeza que quem estava aqui na minha frente hoje é a Tassiana e a Tassi. Que eu tô impactado ainda e estou muito honrado de ter recebido. Você convida a doutora Tassiana para a gente bater um papo com dicas, com casos, um papo com a doutora? Sim, A doutora aceitaria o meu convite? Com certeza, sempre. Será uma honra, mais uma vez, e um privilégio, com certeza. Então... E aceitarei até o café na próxima. Ah, é? Só na próxima, na hora. Então, o convite tá feito? Tá. Vamos marcar? Vamos. Porque eu acho que é muito interessante. Até porque eu acho que esse papo vai ter um impacto tão legal que eu acho que se a gente dividir... Porque normalmente os nossos episódios, eles duram 1 hora. Uhum. A gente tá aqui a 1h25. Por quê? Porque a tua história é realmente muito impactante. Eu acho um desperdício se a gente dividir essa tua história, dividir esse teu conteúdo, se a gente usar tudo junto. Eu acho que a gente tem 2 conteúdos muito interessantes. Eu nunca fiz isso. A gente está batendo aí 215 episódios. Eu nunca fiz isso com nenhum convidado, porque eu realmente... Você é uma... Quero conhecer as duas Tassianas, a doutora Tassiana Siqueira e a Tassiana pessoa, que para mim transcende, porque eu ainda não conheço a doutora Tassiana, então transcende, acho que é muito importante. Então, tá convidada. Vamos bater esse papo ainda em março, pode ser? Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu queria que você se despedisse, aliás, que você desse um até breve para os nossos seguidores e falasse principalmente também nesse momento de ir embora, para quem de repente está passando ou já passou por uma situação parecida com a tua. Se pudesse falar, dar uma mensagem ou de repente deixar disponível a sua rede social. Vários momentos, a sua rede social está aqui embaixo. Mas deixar disponível para você ouvir, porque eu acho que a acolhida, a escuta é muito importante nesse momento, né? Sim, com certeza. Agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todos que estão me ouvindo. Divulguei muito, estão todos felizes. E pode mandar mais perguntas na caixinha. Sim, vou abrir outras perguntas. E mulheres, como eu falei, não existe um caminho fácil. Existem caminhos difíceis e cabe a gente escolher qual caminho que a gente vai trilhar. O mais difícil a gente já trilha todos os dias, que é ser mulher. Sair de casa, né? Sair de casa, encarar transporte público. Hoje eu sou advogada, mas eu ainda, infelizmente, passo por situações desconfortáveis também, em fóruns. Enfim, são coisas que a gente vai passar. De assédio, que você diz? Sim, sim. Porque você chama atenção. Isso de alguma forma te atrapalha? Assim, atrapalha porque a gente percebe o olhar do respeito, mas também percebe o outro lado. Você consegue diferenciar? Sim, sim, dá para diferenciar. Até tem coisa que a gente ouve que eu nem ouso repetir. Então, de tão pesada. Ainda hoje? Ainda hoje. Então, é extremamente difícil ser mulher, mas escolham o difícil de vocês. Escolham o difícil. Vocês não estão sozinhas e vocês, principalmente, não são culpadas. Nunca serão. Independente de estar de short curto, independente de estar
de burca, não interessa, não são culpadas. De ser a mulher do cara. Não são culpadas. Ah, eu não quero ter relação sexual com meu marido. É o seu direito. Isso aí. É o seu direito. É a sua vontade. E o outro lado, ele também precisa entender isso. Ele não pode querer ter você forçada, porque é seu marido, porque é seu namorado. Uhum. Não tem isso. Então, equilíbrio, companheirismo, né? Fé, terapia. Terapia, façam terapia. Camila, né? Camila Bueno aí, gente. Tassi, Obrigada, Rodrigo. obrigado mesmo, foi uma honra ouvir você. Obrigada. Você transmite muita paz, é muito legal conversar contigo. Obrigada. Espero que você volte mesmo, o convite está feito, o café já está sendo feito. Opa, com certeza. Gente, tenho certeza que você que ficou aqui até agora conheceu essa história tão legal. Espero que tenham gostado, espero que tenha impactado. Espero que se você está passando por uma situação como essa, você busque ajuda, busque terapia, você busque a justiça, enfim, que você consiga sair, se livrar disso. E para vocês, eu ia falar para esses desgraçados que cometem violência contra a mulher, mas eu tenho absoluta certeza que eles não nos veem, eles não são alguns dos nossos milhões de espectadores, porque essa gente escrota, ela realmente não perde nem o tempo dela e, graças a Deus, não dá nem engajamento pra gente, porque a gente não quer. E outra coisa, que é muito importante, embora a Tassiana tenha falado aqui que muitas vezes a mulher se volta contra quem denuncia, nem liga. Ouviu barulho no vizinho, viu algum caso, se você vir na rua, tenta intervir, porque esses caras são covardes. Viu gritaria na casa do lado, do vizinho? Denuncia. Aquele papo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso aí já foi passado, já lembra? Isso é passado, isso não existe. Briga de marido e mulher, briga de mãe com filho, briga de homem e mulher, a gente mete a colher sim. E se o cara lá for muito covarde, a gente mete a colher nele, que eles merecem, e com farpa, aquela colher de pau, mete aqui, porque é isso que esses caras merecem. Enfim, deixa quieto. Gente, muito obrigado, mês da mulherada. Se você conhece uma mulher legal, uma mulher que tem uma história legal, a gente vai ter o maior prazer de receber aqui, ou homens que fazem trabalhos que são voltados para o bem-estar, que favorecem as mulheres, também são super bem-vindos todos os dias. Mas nesse mês de março a gente vai bater 30 episódios apenas falando para as mulheres. Muito obrigado. Se eu tava com fome naquela hora, Paladar, imagina agora como é que está esse gordão aqui explodindo. Vou para Paladar daqui a pouco me fartar. Meu carboidrato tá lá esperando, né? Porque a minha nutricionista e a minha endócrina não descubro, mas eu vou comer um prato de 47 mendigos. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Segue a Tassiana, tá aqui a todo momento as redes sociais dela, Tassiana Siqueira. Segue, pode curtir. Tem um monte de foto dela lá toda gata, mas sem comentário escroto, que ela... Eu até falei com ela ontem. Ela recebe cada comentáriozinho. Se manda aquele comentário ali no público, imagina o que ela deve receber no privado. Então, tenha noção, porque você não vai pegar ninguém mandando isso pra mulherada, mandando fotinho do seu pinto, que ninguém quer ver. Até porque se você realmente fosse um cara maneiro, você não ia ficar mandando pinto pra mulherada. Seu ridículo, ficar mandando pinto pra mulher. Se seu pinto fosse bom mesmo, você não precisava mandar pra ninguém, ô pela saco. Até eu recebo pinto. Depois eu vou te mostrar uns pintos, calma. Depois eu vou te mostrar uns pintos que eu recebo aqui. Gente, fui. Bati recorde aqui, mas foi por uma boa causa. Um beijo. Eu amo vocês.